Graça e paz, amados. Eu vou pedir para você, abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, verso 1. Hoje eu imagino, não está sendo fácil lá para as irmãs, né, controlar a ansiedade das crianças, né, para o seu grande momento. Né? Eu quero convidar os amados, então, para abrirmos a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 1, verso de número 1. Como alcançar uma vida profunda, ou mais profunda, né? Que é o nosso tema para o ano de 2022. Está falando 2019, né? Estou meio apressado aí, né? Nervoso também, igual as crianças. Então, abra aí, amado, nós vamos meditar rapidamente na palavra. Romanos capítulo 1, verso de número 1. Quero aqui agradecer a Deus pela minha mãe, né, Dona Isabel, que sempre está conosco nos momentos especiais da nossa família, né? Pelo aniversário da Maria, que ainda está aberta a temporada para ganhar presente, né, Maria? Não encerrou ainda, né? Apesar que o aniversário dela é no dia 31. Vamos ler a palavra do Senhor, Romanos capítulo 1, verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Como alcançar uma vida mais profunda? Aqui nós quero aqui destacar com os amados irmãos, 3 coisas que Romanos 1 nos coloca. A primeira coisa que nós queremos enfatizar é que Paulo ele tinha muito claro na sua mente quem ele era. Eu creio, meus amados, para que nós alcancemos uma vida mais profunda no entendimento, na nossa vida cristã, nós precisamos ser bastante bem resolvidos na questão quem eu sou. Paulo, eu imagino, ele tinha, de certa forma, uma clareza. Quem sou eu? Eu sou Paulo. Eu lembro que, algum tempo na minha adolescência, nas minhas crises de adolescente, eu tinha vergonha do meu nome, Manuel. Né? Aí eu vim para a igreja e falei, se fosse Emanuel, eu ia ficar muito orgulhoso. Né? Emanuel. Achava aquilo era mais bonito do que Manuel. Mas graças a Deus que Jesus me curou, né? E se Emanuel é Deus conosco, agora eu traduzo para mim mesmo, Manuel é Deus comigo. E quem não concordar, né, fica na liberdade, né? E vai me perdoar, de repente, pela heresia também. Mas Paulo, ele tinha muito claro sobre quem ele era. Não havia nenhuma crise nessa questão de quem ele era. Nós podemos imaginar, amados irmãos, que Paulo, ele poderia carregar um sentimento de culpa muito grande na sua vida, que não seria fácil de libertar. Porque Paulo, depois que ele encontra com Jesus, antes o nome dele, a maior parte do tempo, talvez, ou metade da vida de Paulo, ele não foi conhecido como Paulo. Ele foi conhecido como Saulo, o perseguidor, aquele que matava os crentes. Aquele que perseguia a igreja, aquele que tinha prazer por causa da sua religião em combater tudo aquilo que estava sendo ensinado nos seus dias. Então, eu não sei exatamente, é uma boa prosa para quando a gente chegar no céu, entender quantas pessoas, talvez Paulo, quando anteriormente na sua conversão, ele matou, ele prendeu, ele perseguiu. Então Paulo poderia carregar
por muito tempo um trauma, um sentimento de culpa por causa do seu passado. Quantas pessoas ele matou? Quantas pessoas ele perseguiu? Quantas pessoas ele, com consentimento dele, foram presas injustamente? Paulo tinha tudo para ser um cara traumatizado, cheio de culpa por causa do seu passado. Mas que esse homem amado, quando ele encontra com Cristo, ele podia dizer, como ele declara depois em um dos seus evangelhos, dizendo: eu agora sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, meu passado já foi resolvido com Deus, então eu não carrego mais nenhum sentimento de culpa, de vergonha, que o acusador possa querer se levantar contra a minha vida. Então Paulo, ele tinha muito claro isso. E a primeira palavra que ele, depois de apresentar o seu nome, ele coloca: servo de Jesus Cristo. Quem você é, Paulo? Eu sou servo de Jesus Cristo. Então, para ele aquilo era muito importante ter essa clareza na sua vida. Quem eu sou agora, quem eu era, não importa mais. As coisas velhas já passaram. Quem eu sou? Então ele tinha muito claro isso também. Eu sou servo de Jesus Cristo. Paulo, ele era conhecido anteriormente com as suas credenciais, doutor da lei. Então ele poderia ainda ficar amarrado com aqueles títulos que ele tinha anteriormente. E uma das coisas, amado, que atrapalha muito na nossa definição como pessoa humana é ficar agarrado nos títulos. Eu vejo muito isso entre nós pastores. Volta e meia a gente recebe uma carta, uma correspondência, então vem assinado embaixo: pastor presidente. Eu não sei qual é o destaque que ele quer que a gente dê mais. Se é o fato dele ser pastor ou o fato dele ser meio parecido com Bolsonaro. Presidente. Nós gostamos de título. Paulo, ele poderia ficar ainda preso a esse desejo de reconhecimento humano, mas ele entendia com clareza quem ele era agora. Terceira coisa que Paulo fala aí: chamado para quê? Todos nós somos chamados para alguma coisa. Na vida, uns são chamados para ser médico, e precisamos dos médicos. Eles são muito importantes para nós. Mas nem todas as pessoas foram chamadas para ser médico. Uns foram chamados para atuar na área da segurança, como nós precisamos deles também. Outros não foram chamados para ser médico, nem trabalhar na área da segurança, foram chamados para trabalhar na área da educação, como também são importantes para a nossa vida. E assim nós poderíamos discorrer a respeito dos diversos chamados que nós temos na vida. Mas acima de qualquer chamado de natureza humana, o mais importante era o que Paulo destaca aqui: chamado para ser apóstolo de Deus, chamado para ser um homem de Deus, chamado, separado. Então ele sabia quem ele era. Eu sou Paulo. Ele sabia quem ele era, ele sabia qual o seu real papel, qual o seu real entendimento de vida. Eu sou servo de Jesus Cristo. Mas falar ou colocar em um cartão de visita que você é servo, não pega muito bem. As pessoas talvez não vão olhar de uma maneira muito positiva para você se você colocar no seu cartão de visita: eu sou advogado, mas acima de tudo sou servo de Jesus Cristo. Servo não é uma coisa muito legal
né? Eu sou médico, mas acima de tudo eu sou servo de Jesus Cristo. Não pega bem, não fica muito legal. Mas Paulo, ele poderia colocar no seu cartão de visita: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo para o Evangelho de Deus. Aí nós vemos Paulo já definindo quem eu sou, o que eu faço e para quem eu faço. Muitas vezes, amado, nós podemos ser questionados a respeito do que nós fazemos ou deixamos de fazer. Mas uma coisa nós precisamos ter bem claro na nossa mente: quer façamos alguma coisa ou não façamos determinada coisa, mas fazemos ou não fazemos, mas o que fazemos, fazemos tudo para a glória de Deus. Fazemos tudo para a glória de Deus. Não buscamos a nossa própria glória. Não buscamos o nosso próprio reconhecimento. Para Paulo, a sua condição diante de Deus era mais importante do que a credencial humana. Muitas vezes nós queremos viver uma vida mais profunda na presença de Deus, mas ficamos preocupados com as nossas credenciais humanas. Nós queremos uma coisa, mas não queremos abrir mão de outra coisa. E aí nós queremos abraçar as duas coisas como se fosse possível viver nessas duas dimensões. E achando que uma não vai atrapalhar ou ofuscar uma ou outra. Paulo dizia, Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo, em Gálatas, capítulo do número 1, verso de número 10, ele declara quem ele estava procurando agradar. Ele dizia: se eu ainda ficasse preocupado em agradar o homem. Muitas vezes, amado, nós ficamos tão preocupados em agradar alguém. E a própria palavra, traduzindo em outra palavra, numa palavra humana, a Bíblia diz que quem quer ser amigo de Deus não pode ser amigo do mundo. E quem quer ser amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. Ou seja, amado, se nós queremos viver para agradar e ser amigo de todo mundo, não vamos ser amigo de ninguém. Você é uma pessoa preocupada em agradar todas as pessoas? Você é uma pessoa que busca viver em paz com Deus e em paz com o mundo? Você é uma pessoa que procura ser amigo de todo mundo? Não, pastor, eu quero ser amigo de todo mundo. Não, amigo, meu amado, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz: se for possível, viva no que depender de vós, viva em paz com todos. Se depender de vós, então se alguma coisa para viver em paz com alguém não depende de mim, como eu viverei em crise por causa disso? Não, eu faço o que faço, procuro fazer o que eu posso, procuro agradar ao máximo, mas acima de tudo, o nosso desejo, o nosso propósito é agradar, acima de tudo, aquele que morreu na cruz pelas nossas vidas. E quem morreu na cruz pela sua vida não foi seu pai, não foi a sua mãe, não foi seu marido, não foi seu amigo, não foi seu pastor, não foi o líder da sua religião. Jesus morreu na cruz por você. A Ele importa agradar. Paulo lhe dizia em Gálatas: se eu ainda estivesse procurando agradar o mundo, eu não poderia agradar a Deus. Se eu ainda importo em fazer a vontade minha, não posso fazer a vontade de Deus. Porque Paulo, ele declara também que nós precisamos morrer em nós o nosso próprio eu. Nós precisamos morrer dentro de nós o nosso próprio sentimento.
Como nós vivemos, amado, em uma geração de pessoas dominadas por sentimento. Como nós vivemos em uma geração sentimental. Sentimental, sentimento demais, sentimento que se aflora com facilidade, sentimento que aflora na primeira crise, sentimento que aflora no primeiro confronto, sentimento que aflora e domina todo o nosso eu no primeiro momento de crise. E por isso, talvez nós vivemos como vivemos hoje. Paulo, ele diz, escrevendo aos Coríntios, texto bastante lido, por ocasião da ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 23, Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Eu recebi do Senhor e a minha proposta, o meu alvo, o meu objetivo, a minha razão de ser é compartilhar com os outros aquilo que eu recebi do Senhor. Ele diz, não é minha. Eu não recebi conforme a minha própria presunção, entendimento humano, mas aquilo que eu recebi do Senhor. Gálatas capítulo 2, verso de número 20. Ele diz, eu morri para viver para aquele que morreu na cruz por mim, aquele que deu a sua vida por mim. Eu anulo por completo a minha vontade, meu desejo, meu sentimento, para cumprir o propósito daquele que me chamou, para cumprir o propósito daquele que morreu na cruz pelos meus pecados. Abrir mão da vontade, abrir mão do sentimento, abrir mão do desejo, para que, acima de tudo, a vontade de Deus permaneça em mim e através de mim, para a glória daquele que morreu na cruz do Calvário por nós. E por isso Paulo, ele entra agora na segunda parte da sua apresentação. Paulo, o apóstolo. Interessante, amado, que quando Paulo converte, ele não inicia o seu ministério. Quando nós nos convertemos, nós somos tão ardorosos, nós somos tão empolgados, nós somos tão prontos. Paulo não começou. A Bíblia diz que Paulo, ele converte a caminho de Damasco. E depois de converter ali a caminho de Damasco, Paulo vai para a Arábia. E Paulo fica durante cerca de 3 anos no deserto da Arábia, sendo preparado por Deus. Sendo preparado por Deus. Nós podemos, amado, viver, e essa é a vontade de Deus, que nós vivamos uma vida mais profunda na presença do Senhor. Paulo, ele ficou 3 anos em silêncio, e Deus trabalhando na vida dele. Veja bem, ele converte, aí você pode conferir também na palavra do Senhor. Paulo, ele se converte e ele vai para a Arábia, e lá ele fica durante 3 anos, ali na Arábia, Gálatas 1:17. Depois de ir para a Arábia, o seu seminário, o lugar onde Deus estava trabalhando na vida dele, aí ele então vai para Jerusalém, começar a trabalhar para o Senhor. Mas antes de querer trabalhar para o Senhor, precisamos deixar que Deus trabalhe em nós. Muitas pessoas querem trabalhar para Deus, mas não deixam Deus trabalhar na vida dela. E por isso muitas pessoas se frustram. Muitas pessoas se frustram. Muitas pessoas vivem uma vida de instabilidade. Porque trabalhar para Deus
muitas vezes é mais fácil do que deixar Deus trabalhar na vida da gente. Paulo precisou de 3 anos de silêncio. Muitas vezes precisamos aquietar a nossa alma na presença de Deus, para deixar Deus trabalhar em nós. Para deixar Deus trabalhar na nossa própria vida. Muitas vezes nós queremos trabalhar na vida dos outros, mas não deixamos Deus trabalhar na nossa própria vida. Muitas vezes nós queremos questionar os outros, mas não gostamos que Deus questione coisa que muitas vezes precisam ser resolvida em nós. Nós sentimos mal quando nós percebemos Deus usando alguém para nos questionar. Nós não gostamos de ser questionado. Nós não gostamos de ser exposto. Nós não gostamos de reconhecer o nosso próprio eu. Paulo, ele precisava deixar, nesse período que Paulo passa durante 3 anos no deserto da Arábia, era Deus trabalhando na vida dele, para que ele pudesse então começar o seu ministério, indo para a primeira cidade, a cidade de Jerusalém. Paulo, o apóstolo do Senhor. No final dos evangelhos, nós temos aí, amado irmão, a Bíblia nos diz aí nos 3 evangelhos, em todos os evangelhos, no final dos evangelhos, Jesus tendo que comparecer diante do Sinédrio, Jesus tendo que comparecer diante de Pilatos, Jesus tendo que comparecer diante de Herodes e diante do Sinédrio, Jesus foi questionado. Diante de Pilatos, Jesus foi questionado. Diante de Herodes, Jesus foi questionado. Quem mandou você fazer o que você está fazendo? Quem colocou isso na sua cabeça? Da onde você tirou essa ideia? Quando nós lemos em Atos capítulo 11, quando nós lemos primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, nós vemos também Paulo e Pedro sendo questionados. Nós temos vários inimigos que muitas vezes questionarão: quem é você? Quem é você? Este homem, como já disse anteriormente, tinha tudo para ter uma vida cheia de culpa, cheia de acusação, mas ele dizia: antigamente eu era Saulo, mas agora eu sou Paulo. O meu passado não importa mais. Tinha tudo para ser um cara muito complicado, de difícil lida. Mas esse homem, quando teve um encontro real com o Senhor, e deixou Deus trabalhar na vida dele, ele tinha muito claro: o meu passado não importa mais. Porque agora sou uma nova criatura. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Nós entramos agora numa fase de analisar a vida e de tomar novos propósitos na vida. Você vai passar pelas pessoas, as pessoas vão dizer a você: feliz ano novo. E você dirá às pessoas também: feliz ano novo para você. Mas muitas vezes, amados, se não deixarmos Deus trabalhar na nossa vida como Ele deseja trabalhar, 2022 vai ser uma repetição de 2021, 2020, 2019, 2018, por coisas mal resolvidas nas nossas vidas. Pessoas nos questionam todo dia. Todo dia somos questionados pelas pessoas. O filho questionou o pai. Todos nós, marido, questionam a esposa. Então nós precisamos estar bem resolvidos diante de Deus, para que nós sejamos esse instrumento na mão de Deus. A outra coisa que nós mencionamos domingo passado, há 15 dias atrás, quando Paulo
depois de declarar, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, ele tinha uma clareza a respeito muito claro do seu chamado, não tinha dúvida a respeito do seu chamado. E agora ele diz, separado para o Evangelho de Deus. Deixa eu falar para vocês, amados. 15 dias atrás, quando nós pregamos introduzindo o nosso tema para o ano de 2022, dentre várias coisas que eu citei essa, que de uns tempos para cá as pessoas têm dito, não importa a igreja que você participa, o importante é ser crente. Aparentemente, eu disse 15 dias atrás, uma frase muito bonita. Domingo passado, eu estava pregando na nossa igreja lá em Vila Bela, lançando o tema do ano de 2022 na nossa igreja lá em Vila Bela. Eu mencionei um caso dessas idas e vindas minhas à Vila Bela. Alguém comentou comigo certo dia, pastor, aconteceu aqui em Vila Bela, nesse período dessa pandemia, que uma mulher que frequentava uma determinada igreja, ela recebeu uma palavra de uma pessoa na igreja dela, dizendo para ela, não se preocupe, Deus te manda dizer que coronavírus não vai entrar na sua casa, que ninguém vai ficar doente. Sabe o que aconteceu? Cerca de um ano atrás, mais ou menos, o marido dessa mulher morreu. E aí ela ficou muito tempo parada, questionando Deus. Mas Deus, o Senhor não falou que coronavírus não ia entrar na minha casa? Meu marido morreu. Aí, amado, eu falei desse caso. Há muitas coisas que nós imaginamos, que nós criamos. Não importa a igreja. A igreja importa sim, meu amado. Eu falei e volto a falar a você, nós temos recebido muitas pessoas estragadas por várias igrejas. Que muitas vezes, amado, aparentemente são todas comprometidas com a palavra. Mas que a gente percebe quem realmente tem compromisso com a palavra e quem não tem. Aí eu citei esse caso lá em Vila Bela. Dentre outros exemplos que nós temos passado, experimentado. Aí sabe o que aconteceu? Terminou o culto. Essa mulher me abordou, uma senhora me abordou na porta da igreja. Pastor, sabe quem é essa mulher que o senhor está falando aí? Essa mulher sou eu. Tem uns 4 domingos que ela retomou a sua vida com Deus. Paulo está dizendo, eu tenho compromisso com o Evangelho de Deus. O Evangelho que eu prego não é Evangelho meu. A profecia que eu anuncio não é profecia minha. Muitas vezes, amado, nós estamos dizendo, olha, o importante é ser crente, não importa a igreja. Essa mulher recebe uma palavra como dizendo, é da parte de Deus que eu te digo, o coronavírus não vai entrar. O coronavírus entrou e matou o marido dela. Essa mulher fica em crise. E ela ficou buscando resposta. Aí a atitude dela foi, pastor, eu fiquei tão desacreditada com Bíblia, eu fiquei tão desacreditada com oração, que minha vontade era de nunca mais voltar numa igreja. Eu fiquei tão assim, eu falei, oh Deus, muito obrigado. Paulo está dizendo, eu fui chamado para o Evangelho de Deus.
O meu compromisso, o nosso compromisso é com o Evangelho de Deus. E essa mulher agora, eu orei com ela depois disso, domingo à noite lá na igreja, e ela agora tem uns 4 domingos que ela está animando novamente, Alessandro, a confiar em Deus novamente. Essa mulher disse, a mulher sou eu, pastor, que recebeu essa palavra. E meu marido morre. E eu fiquei perguntando, é que não era da parte de Deus? Deus mentiu para mim? Amado, eu tenho servido a Jesus Cristo desde 17 anos de idade. Jesus Cristo nunca me frustrou. E nunca me frustrará. Porque eu sei em quem tenho crido. E o nosso compromisso é com o Evangelho de Deus. Paulo está dizendo, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, né, para pregar o Evangelho de Deus. O meu compromisso é com o Evangelho de Deus. Então, amados, se nós queremos viver em 2022 uma vida mais profunda na presença do Senhor, não tenha dúvida de quem você é agora em Cristo, do chamado de Deus para a sua vida e do compromisso que todos nós temos e devemos continuar tendo com a palavra do Senhor. Compromisso com a palavra, compromisso com Deus da palavra. Esse é o nosso desejo e o nosso propósito. E eu tenho certeza, amado, se eu entender de que eu sou servo de Deus, que eu tenho um chamado, estamos vivendo aí os últimos dias do ano de 2021. Você já descobriu o seu chamado? Para servir ao Senhor? Todos os ministérios que nós temos na igreja, amado, precisa de gente para trabalhar. Eu não sei quantos ministérios da igreja você está envolvido. Nenhum? Por quê? Por quê? Não, pastor, eu não estou envolvido em nada. Paulo, ele entendia, eu tenho um chamado. Você também tem um chamado, meu irmão. E se você quer viver uma vida mais profunda na presença do Senhor, descubra qual é o seu chamado e obedeça ao chamado que Deus te deu. Porque aí você vai contribuir com você mesmo para que você viva uma vida mais profunda com Deus, na presença do Senhor. Eu não fui chamado por Cristo para ficar sentado no banco da igreja, olhando para a cara do pastor ou do pregador uma vez por semana, e ir embora, e a tchau e benção até domingo que vem. Todos nós temos um chamado. Qual é o seu chamado? Quais são os ministérios que você está servindo ao Senhor? Quer viver uma vida mais profunda na presença do Senhor? Descubra seu chamado e obedeça ao chamado que Deus te deu. E terceiro, viva uma vida comprometida com o Evangelho do Senhor. Viva uma vida de compromisso com o Evangelho do Senhor. E assim, amado, eu tenho certeza, que Deus vai nos ajudar e vai nos abençoar para que 2022 você viva uma vida mais profunda na presença do Senhor. Porque esta é a vontade de Deus para cada um de nós. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe, para que em 2022 você viva uma vida mais profunda na presença do Senhor. Declare em voz alta ou em silêncio, como você queira falar para você mesmo. Em 2022, eu buscarei uma vida mais profunda. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. As crianças, né?
Graças e paz, queridos. Tudo na bênção? Tá. Antes de iniciarmos, então, a cantata, eu quero convidar aqui a Fran e o Hugo, a Fran, Thales vai vir? Não. Eles têm um testemunho para dar para a igreja. Desde agosto, mais ou menos, nós temos acompanhado, orado, intercedido por essa família, pela vida do Thales. Tem sido... Oi? Ah, filho do pai dele. E eles vão dar um testemunho agora daquilo que Deus tem feito, né? Nós temos visto a ação de Deus, o milagre do Senhor sobre a vida dessa família. A graça e a paz do Senhor. Gente, eu vou tentar contar bem rapidinho, tá? Porque o negócio é longo. Se eu for falar, eu vou dar uma de pastor Manuel aqui na frente. É elogio isso? Claro, querido. Nós somos irmãos em Cristo, aprendi com o Senhor. Para os irmãos que não sabem, eu vou contar a história desde o começo, para que o nome do Senhor seja glorificado nessa noite pelo que já foi feito até aqui. O meu filho mais velho, ele está com 8 anos, ele fez 8 anos agora em novembro, e no começo de agosto ele foi diagnosticado com um câncer no cérebro. O câncer dele é um câncer maligno, até então sem cura e nem tratamento. E ele fez um tratamento quando nós fomos para Barretos de radioterapia, que, segundo os médicos, era para parar o crescimento do câncer em torno de 6 meses. Então, a palavra que nós tínhamos sobre a vida dele nunca foi pela parte dos médicos, nunca foi de cura. Se eu chorar, vocês me perdoem, tá? O outro dia o pastor Manuel chamou a gente aqui para orar e eu não quis nem falar porque eu já estava com o choro na garganta, eu sabia que não ia sair nada. Enfim, era para parar o crescimento do câncer por cerca de 6 meses. Hoje vai fazer 5 meses que ele fez o tratamento e nós voltamos para Barretos, como temos feito todos os meses desde então, para refazer a ressonância e ver o efeito que havia feito o tratamento nele. Nós fizemos a ressonância e, para a honra e glória do Senhor, e para a surpresa dos médicos também, o tumor dele diminuiu em quase 60%. Ele estava com... Eu não vou chorar. Ele estava com um tumor na época, quando a gente fez a primeira ressonância, ele estava com 4,8 centímetros, e agora, graças a Deus, ele está com 2,3. E a informação mais importante, que no laudo da ressonância fala que nota-se focos de necrose na lesão. Isso significa que o tumor está morrendo por dentro. E isso não é obra de homem, porque o homem não deu nem 1% de cura para ele. E eu sei que é a mão do Senhor que tem feito. E até quando nós pegamos o resultado, a médica que atendeu é a mesma que acompanha ele desde o princípio. E quando nós entramos, eu fui para Barretos dessa vez. Não vou poder contar tudo, porque senão eu vou ocupar o culto inteiro e não vou conseguir contar tudo. Mas grandes são os milagres que Deus tem feito na nossa vida e as coisas que nós temos presenciado nesses dias. E depois de muita aflição no começo, mas desde o princípio a nossa oração sempre foi para Deus que, apesar de amarmos o nosso filho, como ele mesmo me disse, um dia eu disse para ele, eu estou muito triste porque você é meu filho. Ele disse, mãe, você não faz filhos. Deus me fez, Deus me colocou no seu ventre e me deu para você cuidar. Mas foi Deus que me fez. E é isso que a palavra fala, que antes dele ser meu, ele já era do Senhor. E dentro disso, nossa oração sempre foi que nós queríamos a cura, óbvio, é o desejo do nosso coração, acho que seria de qualquer mãe, mas que fosse feita a vontade de Deus, porque a gente entende que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E nesse tempo que a gente tem passado por isso, acho que eu entendi o significado de profundidade, de buscar o Senhor, de crer que aquilo que Ele faz é o melhor, independente se é o que eu quero ou o que eu não quero.
E, apesar de toda a dor, a gente conseguiu, nesse tempo, declarar que a graça do Senhor nos basta. Que, independente daquilo que acontecesse, é a graça dele que nos sustenta, é a graça dele que nos basta. A gente vive sem, como diz uma pastora que eu acompanho, a gente vive sem um marido, a gente vive sem um filho, a gente só não pode viver sem a presença de Deus. E... Desculpa. Vou respirar. E quando nós estávamos em Barretos, agora 2 meses antes, nós fizemos o exame e esperamos uma semana para pegar o resultado. E nesse meio tempo, Deus já tinha me dado uma confiança muito grande de que o resultado seria positivo. E eu não estava nem um pouco preocupada mais com o resultado, eu já estava totalmente tranquila. E quando nós chegamos em Barretos, ele começou a sentir dor. E de todo esse tempo, ele não havia sentido dor nenhuma vez. E o que já era um milagre, porque até os médicos estranharam, porque ele disse que era para ele estar sentindo dor de cabeça, era para ele estar tendo vômito, era para ele estar tendo febre, era para ele estar tendo mais não sei o quê, não sei o quê. Mas nós vimos a graça de Deus todos os dias sobre a vida dele, porque ele não sentiu nada disso nenhuma vez. De todo esse tempo, ele não precisou tomar remédio de dor nenhuma vez. E quando nós chegamos lá, ele começou a sentir dor de cabeça. E ele sentiu dor de cabeça por 2 a 3 dias seguidos. E aquilo me deu uma aflição no coração, eu chorei. Eu falei, Senhor, o diabo não vai tirar a minha bênção. Ele não vai. Eu vou continuar crendo que o Senhor tem o melhor para a vida do meu filho, o Senhor fará. E eu lembro que eu estava lendo a palavra nesse dia, à noite, e eu estava lendo aquela parte de Lucas que fala quando um homem vai pedir para Jesus ir visitar a filha dele, porque ela estava morrendo, e a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, e vira aquela confusão toda, e alguém chega falando que a criança já tinha morrido, e Jesus fala para ela, não tenha medo, apenas creia. E eu falei para o Hugo, eu acho que só está faltando a gente não ter medo, né? Porque crer a gente já crê, então está faltando só a gente se livrar do medo. E o Thales não é uma criança que gosta de dormir abraçado, ele não gosta de dormir perto nem nada. De pequenininho ele falava assim, mãe, eu durmo na sua cama só pelo ar-condicionado, mas fica longe de mim. E nesse dia eu dormi com ele porque ele não estava se sentindo bem e eu fiquei preocupada. E ele veio e deitou em cima da minha barriga. Aí eu achei estranho. Tirei, coloquei no lugar dele, ele repetiu isso por 3 vezes. E na terceira vez eu deixei. Falei, não entendi, mas eu deixei. E eu coloquei a mão na cabeça dele e dormi. E eu acordei e eu estava falando, eu creio, eu não tenho medo, Jesus, o Senhor vai curar o meu filho. Eu não tenho medo e eu creio. E quando eu acordei, eu repetindo aquilo, e eu lembrei da palavra que eu tinha lido antes. E eu orei pela vida dele, e no outro dia a partir do outro dia ele já não sentiu dor mais. Ele já não sentiu mais nada e a gente teve essa resposta do médico. No meio desse caminho, a gente estava com vontade já de fazer um seminário de libertação e cura, tem todos os meses, só que a gente não sabia quando ia ter. Eu olhei, ia ter um em Santa Catarina, eu falei, a gente vai para esse seminário também, vamos continuar a trajetória daqui que está mais perto. Gente, me deu uma dor tão grande que eu não sabia de onde vinha, mas doía todas as partes do meu corpo, porque eu estava mal conseguindo andar, estava andando arrastando a perna. E eu falei para o meu marido, eu já sei de onde está vindo isso, mas o diabo, mais uma vez, não vai me parar, não. Eu vou para o seminário arrastando, eu vou chorando, eu vou com dor, eu vou com dipirona, eu vou com o que tiver aqui, mas eu estou indo. E a gente foi, e no caminho, minha mãe não sabe, mãe, tampa os ouvidos que eu não te contei para a senhora dormir de noite, mas no meio do caminho a gente orou antes de sair, e no meio da estrada, a gente passou por um acidente, um caminhão tinha tombado, a gente estava parado na estrada há um tempo, e para Santa Catarina é muita serra. E quando a gente estava subindo, me veio um caminhão de lá para cá, em direção do nosso carro, desgovernado. E eu olhei para a janela e eu só vi aquele caminhão vindo e meu filho dormindo com a cabeça na porta que ele ia bater. Eu falei, meu Deus do céu, a gente acabou de ter uma boa notícia. Eu sei que o Senhor não vai permitir que isso aconteça. E graças a Deus foram só bens materiais, porque mais uma vez o Senhor nos livrou da morte. E não foi a primeira esse ano. E a gente foi, participou, graças a Deus, compreendemos, acho que a necessidade de ter profundidade com Deus, de ser grato em todas as situações, de entender que às vezes as coisas não acontecem da forma que a gente quer, mas a forma que Deus faz acontecer é melhor, porque é Ele que sabe de todas as coisas, não somos nós. E enquanto o pastor Manuel estava falando aqui, ele falou a respeito de igreja.
Eu ouvi uma coisa essa semana que me fez muito sentido e acho que pode complementar com a tua palavra. E a pastora disse: não procure a igreja mais perto da tua casa. Procure a igreja mais perto da palavra. A igreja que vai te conduzir de acordo com a palavra de Deus. A igreja que vai te levar para os caminhos do Senhor. E não aquela que está apenas mais perto e é mais fácil para você ir. E hoje, o sentido de eu vir aqui, na verdade, foi de agradecer aos irmãos, porque eu sei que boa parte dos irmãos, ou talvez todos, porque a gente não tem essa dimensão, esteve conosco em oração nesses últimos 5 meses, tem colocado o nosso filho em oração, tem participado do nosso sofrimento, da nossa luta e também da nossa alegria, porque isso é muito louco, gente, mas nesses últimos meses acho que eu nunca senti tanta alegria na minha vida. Para uma pessoa que sempre fez tratamento de ansiedade, sempre precisou tomar remédio. Há muito tempo eu tomo remédio para ansiedade. E esses dias eu fui no meu médico e eu falei para ele. Ele falou assim: como você está? Eu falei: feliz. Ele falou: como assim? Não tem como você estar feliz? Eu falei: tem, eu estou feliz. Eu estou feliz, eu estou em paz. Deus me deu a paz que transcende todo o entendimento, que não depende das circunstâncias ao meu redor. E eu estou simplesmente feliz porque pela primeira vez na minha vida eu estou vivendo hoje. Deus me ensinou a deixar de viver o passado e a parar de me preocupar com o futuro, porque o passado já passou e o futuro a Ele pertence. Então eu queria agradecer a todos os irmãos pelas orações e pelo companheirismo também, que foi muito importante, as mensagens, as ligações que nós temos recebido em todo esse tempo, e pedir que vocês continuem colocando o nosso filho em oração, que eu creio que a obra do Senhor vai ser completa na nossa vida. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Ela é discípula, né? Ela falou que não ia falar igual o pastor Manuel. Vamos ficar em pé, amados. Vamos agradecer ao Senhor. Deus é fiel, amado. Deus é fiel. Eu falei de caso de alguém que foi frustrado quando Deus não mandou falar. E de alguém que foi abençoado quando Deus mandou falar. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração nós damos a Ti, pela Tua fidelidade, pela Tua bondade para conosco. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem olhos e pode ver, tem ouvidos e pode ouvir, tem olhos e pode ver, tem pés e pode andar. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus único e verdadeiro, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem ouvido a nossa oração e tem, ó Pai, enviado a cura do Senhor no corpo do Thales. Continue, meu Deus, fazendo a Tua obra, porque eu sei, ó Pai, que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Obrigado, Senhor, pelas vitórias. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que a irmã Fran e o irmão Hugo têm alcançado no Senhor. Completa, meu Deus, a obra no corpo do Thales, para o louvor e glória do Teu santo nome. Assim nós oramos e esperamos no Senhor. E aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas, subirão com asas como a águia, correrão e não se cansarão, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Muito obrigado, Senhor, por tudo. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Pode se sentar, queridos. Vou pedir a recepção aí com a iluminação. Tudo certo, menino? Acho que sim. A iluminação, o outro está aqui. Então nós vamos passar então para a cantata. Eu vou pedir para os irmãos, eu sei que tem vários pais aí, avós, mas na hora, programa o seu celular, organize seu celular para não tirar com flash.
Você sabe como criança é, né? Criança perde a atenção rapidinho, né, Carol? Né? O teatro está ali, eles estão ali segurando. E aí você colocando sem flash já ajuda aqui a gente, tá bom? Que mais? Acho que é isso, né? Isso aí. Hã? Modo avião? Modo avião. Se você puder também deixar no modo avião, porque eles estão usando 9 microfones aí que dão um pouquinho de interferência. Dá para tirar foto no modo avião, não dá não? Dá sim. Então tá bom. Queridos, nós vamos orar, nós vamos começar a cantata, nós vamos passar aqui um vídeo para você assistir, que é a introdução à cantata, e que, como eu disse no início, não seja apenas uma apresentação, né, feita pelas crianças, mas que você continue adorando ao Senhor, que você continue cantando, as músicas estarão aqui para você cantar junto, celebrar junto ao Senhor. Amém? Então oremos. Pai, nós queremos colocar as nossas crianças diante do Senhor, que seja um tempo precioso esses próximos minutos que teremos agora, que marque a vida delas e também as nossas. Nós agradecemos, ó Pai, pelo Ministério Infantil, que esteve aí ensaiando as crianças, pelo Ministério de Teatro, na pessoa da Carol, que também esteve aí ensaiando, produzindo essa cantata, Ministério de Comunicação, de Louvor, enfim. Que o Senhor continue, ó Pai, abençoando, Deus. Derrame, Pai, da Tua graça e da Tua presença, em nome de Jesus. Pode dar blackout aqui e pode passar o vídeo. Que meio. Fala. Não, você não pode entrar com essas. Fala. Oi. Há muito tempo atrás, um evento grandioso aconteceu que marcou a história da humanidade para sempre. Deus tinha um plano perfeito e essa é a história desta noite. Não tem a música.
Zazá, onde será que essa estrela vai dar? Será que é uma comitiva real? Zuzu e Zazá, vamos. Lá vem o pastorzinho. Nem deixa a gente brincar. Sabe, minhas ovelhinhas, há muito tempo atrás. O pastorzinho parece uma vaca agora. Mu! Deixa ele contar a história, Zuzu. Como eu ia dizendo, há muito tempo atrás, a terra era sem forma e vazia, tudo escuro. Não tinha capim para vocês, viu? Na verdade, nem vocês existiam. Mas aí Deus criou eu e você, toda a beleza do mundo. Já pensou? Não existia capim? Oh! Calma, Zuzu, estamos aqui. Deus nos criou e criou o capim. É, Deus nos ama, fez tantas coisas lindas. Ele olhou para nós. Pensou em mim, em você, pensou em todos nós e nos mostrou a salvação E seu cuidado de nós. Ele pensou em mim, em você, pensou em todos nós. E nos filho amado, em sacrifício de amor por nós. Pastorzinho e ovelhinha. Eu vim trazer uma grande notícia. Oxê, mas quem é esse? É o anjo Gabriel, Zuzu. O Gabriel tá diferente. Eu sou o anjo Gabriel. Estão vendo aquela estrela no céu? Belém está recebendo o maior presente que esse mundo já viu. O Filho de Deus está chegando. Venham comigo. Alguns meses atrás, o anjo Gabriel visitou Maria. Ela estava noiva de José, mas mesmo assim aceitou ser mãe do Filho de Deus. José, no início, teve receio em se casar com ela, mas o anjo lhe disse para não temer. Assim, eles aceitaram a grande missão, serem pais do menino Salvador. Mas, na noite de nascimento de Jesus, eles estavam em Belém, e não havia lugar. Assim o Rei dos Reis nasceu, no lugar mais inesperado, uma manjedoura. É chegado o tempo do neném nascer. Anjos anunciam o pequeno ser. E a mãe Maria veio a saber.
Nas alturas, quem enviou seu filho para nós. Maria, esse é Jesus. Nós somos escolhidos para cuidarmos do Filho de Deus. O anjo nos disse que assim seria. Olha para ele, tão pequeno e tão indefeso, mas com uma grande responsabilidade. Consegue olhar para ele e ver o Salvador do mundo? Agora ele é só um bebê, mas um dia será um homem muito honrado e nós seremos salvos por ele. Ele chegou. O pequeno Jesus chegou. Quem são vocês? Se acalme-se, José, certamente Deus o enviou. Eu estava no campo quando eu vi a estrela. Então o anjo apareceu e estou até aqui. Viemos pelo bebezinho. Elas falam. Até demais. A vaquinha olhando. Tá conseguindo ler a direção? A gente já chegou? Sim e não. A gente já chegou agora? Ainda não. Eu acho que a gente está aí perdido. Não é possível. A estrela brilha mais do que nunca. Ó, finalmente chegamos. Viemos de reinos distantes. Soubemos da chegada do menino Salvador. Viemos trazer ele presente à nossa adoração. Um pequenino como eu e você, em Cristo Rei, nascido na cidade de Belém. E a linda mãe toda a glória, pelo seu amor, então gloremos sempre trazer gratidão. O Filho de Deus nasceu. Deus cumpriu a sua promessa. Sim, eis aqui na manjedoura toda a esperança da humanidade. Ele veio para nos salvar. Ele é a solução. Ele veio ao mundo para nos trazer a paz. Para todo sempre. Ele é a esperança! Cristo é esperança. Ele é quem nos satisfaz.
até chegar aqui, mas não podíamos deixar de vir para ver com nossos olhos o Rei dos Reis. Nós trouxemos presentes, mas a verdade é nós que ganhamos. Ele é o nosso presente. José e Maria, obrigado por terem disposto suas vidas a Deus, para cuidarem do nosso Salvador. É música. Mas agora não mais sozinhos, porque sabemos que Deus está conosco, pois o Emanuel chegou. Luiz Azar, também preciso ir. Preciso ir cuidar de suas irmãs, que aguardam no campo. Mas já eu nem peguei no colo. Zuzu, você não pode pegar ele no colo. Esqueceu? Você não tem colo. Fiquem um pouco mais. Sim, amigos, fiquem um pouco mais conosco. Só mais um pouco. Vocês foram agraciados por contemplarem esse momento e compreenderam o tanto que ele é importante. Chegará o tempo que esse bebezinho será o homem que salvará com sua vida toda a humanidade. Para ele, toda honra, glória e louvor para sempre. Amém! Eu vou ficar aqui no alto. Ele é o nosso Rei e Senhor, e essa data do Natal será lembrada para sempre. Rei, glória ao nosso Salvador. Igreja, nós somos pequenos ainda, mas já entendemos o significado do Natal. O Natal é Jesus, ele é a esperança, é tudo que precisamos. Na manjedoura estava o maior presente da comunidade de abril. Ainda somos crianças e pré-adolescentes, ainda. Mas já entendemos que somente através de Jesus é que somos salvos. Nós te convidamos a cantar Glória a Deus, Glória a Jesus. Conosco porque se estamos aqui hoje é porque Deus nos amou. Glória a Deus nas alturas, que enviou Jesus para mim, para você e para nós. Vamos cantar juntos glória a Deus, Ele é nosso Rei e nosso Senhor.
refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez, vencendo o Rei Jesus. E por fim entronizado, as nações irão julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar.